tudo bem com vocês? Que alegria! Mais um episódio do Elas na Arena, o agito esportivo de Mato Grosso do Sul para o mundo. E aqui a gente mostra que o esporte vai muito além das competições. Pois é, Eva, aqui nós falamos sobre esporte, educação, inclusão, saúde, qualidade de vida e também histórias que inspiram. Eu sou Érica Costa. Eu sou Eva Regina e a gente vai juntos, vamos juntos, né, nesse projeto Elas na Arena, sempre com a sua participação. Por quê? A gente faz o programa, a gente produz o programa sempre pensando em você. E a gente quer muito saber a sua opinião, não é, Érica? Exatamente. E hoje o programa está recheado de coisas muito bacanas sobre o nosso estado, sobre o país, mas principalmente uma história inspiradora. É verdade, vamos falar, né, do vôlei de praia, vamos falar de um projeto social que tem revelado, não só, né, formado grandes cidadãos, como tem revelado muitos talentos por lá. A gente conta essa história para você. O programa de hoje está imperdível. Então, essa semana nós teremos muitas competições, muito agito aqui em Mato Grosso do Sul. Importantes competições promovidas pela Fundesporte. Uma delas é a Paralimpíada Escolar de Mato Grosso do Sul. Sabia disso, Eva? É verdade, quando a gente fala, né, em Paralimpíadas, a gente já pensa em todo o esforço que o próprio paratleta faz para conseguir chegar aos treinos. Então, só de estar participando, para mim, já são todos campeões, viu, Érica? E a importância, né, a gente fala muito, a gente bate muito nessa tecla, da importância do esporte na vida de crianças, de adolescentes, e que você leva para a vida adulto e acaba chegando também na melhor idade, toda essa importância do esporte. Então, não é diferente para quem tem qualquer tipo de deficiência. Então, as Paralimpíadas é sempre uma competição que, para mim, sempre são todos campeões. Outra competição muito importante são as competições escolares, em diversas modalidades. Né? Temos atividades de formação específica em vários municípios do estado, não é só aqui na capital, não. E também as etapas regionais dos Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul. Quando a gente fala em jogos escolares, né, Érica, a gente já fica imaginando aonde começa tudo, né? É a base, é ali que começa o gosto pelo esporte, é ali que a criança deve brincar, deve começar brincando, deve conhecer várias modalidades, até achar aquela que fala, essa, não, gostei, eu quero ir pro voleibol, não, eu gostei, vou pro basquete, vou pra corrida, vou pro tênis, né? O atletismo é muito importante, a natação. Então, é por aí que começa o gosto pelo esporte. E eu me lembro, há um tempo atrás, há uns anos atrás, um time de futsal indígena. Pois é, um time de futsal indígena, eles foram campeões aqui dos Jogos Escolares, foram representar Mato Grosso do Sul no Brasileiro, e aí já entra não só o esporte, entra a cultura, entra turismo, eles viajaram, né? Eles, muitos, pela primeira vez, andando de avião para chegar no local, ficando em hotel, participando de competições. Imagina todo o aprendizado e toda a lembrança que essa criança, que esse adolescente vai levar para o resto da vida. Então, é muito importante. Aliás, Érica, você fez muito esporte na escola? Exatamente. Inclusive, você falando, eu estava pensando aqui, Eva, que o esporte ele não só é bom para o corpo, mas para a alma, para a emoção. Então, o esporte individual e principalmente o em grupo, faz com que o jovem, o adolescente, ele trabalhe o emocional, trabalhe o cérebro, essa questão do perder, do ganhar, do estar junto, do competir. Então, é muito importante emocionalmente. E eu fiz muito esporte. Eu fiz voleibol, joguei pelas escolas que eu estudava, joguei por Mato Grosso do Sul, fiz natação, dança, eu adoro dança, até hoje dançava. Tentei handball, foi um fracasso, eu só apanhava no handball, não me dei bem. Tentei futebol, vou contar uma história aqui. Eu quero ver. Eu fiz faculdade de Educação Física pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e no primeiro ano nós tínhamos uma disciplina que era o futebol. E aí, um dia nós fomos para o estádio Morenão correr na aula.
Aquilo lá é enorme, não sei como que os jogadores sabe conseguem... que eu corria lá, quando eu fazia faculdade de jornalismo, a gente tinha educação física no primeiro ano, e eu corria ali em volta, ali, tinha a pista de atletismo ali no estádio, né? O que eu fazia? Eu corria dentro do estádio, na hora que chegava na metade do campo, eu caía dura, fingia que eu estava passando mal, porque eu não aguentava. E eu, honestamente, louvo os jogadores de futebol que ficam ali os 45 tempos, 90 minutos ali jogando sem parar. Eu não aguentava 5 minutos correndo, imagine o preparo que eles precisam ter, né? Então, na minha adolescência, juventude, eu passei por muitos esportes e me fazia muito bem. E, com certeza, é importante que os jovens testem, escolham aquilo que mais o corpo adapta, aquilo que eles mais gostam, seja individual ou coletivo, né? E é muito engraçado, né? Como já é o histórico, já é o jeito de cada criança ou de cada adolescente. Tem gente que prefere o individual, tem gente que prefere o esporte coletivo, tem gente que prefere o esporte de contato, tem gente que não gosta do esporte de contato. Então tem que procurar aquele que a criança, que o adolescente ele precisa conhecer, né, as modalidades esportivas para que ele escolha aquela que mais tem a ver com ele. A gente tem, às vezes, histórias, né, de até atletas profissionais que passaram por outras modalidades, né? E acabaram que se descobriram na modalidade atual. Então, isso é muito importante. E sempre brincar, não ficar exigindo muito da criança, né? Você tem que treinar, né? Isso vem muito do pai, porque às vezes o pai, a mãe, tentou ser, né? Por exemplo, eu vou dar o exemplo de jogador de futebol, mas pode ser outras modalidades, não conseguiu e às vezes se espelha muito e às vezes, sem querer, é óbvio, acaba cobrando demais da criança. A criança tem que ir para o esporte por prazer. Não ir fazer o futebol porque ele quer ser o próximo Neymar ou o nadador, o melhor, o campeão. Se ele tiver essa habilidade e for trabalhada, pode ser que ele venha a ser um grande profissional do esporte, mas se não, pelo menos pelo prazer, para participar, para jogar e até para o seu desenvolvimento físico e motor, que é muito mais importante até, né? Com certeza, importante para a saúde, não só física, como mental, como você falava no começo, né? Às vezes você está num dia estressante, aí você vai para o esporte e daí parece que era o que faltava. Você já se sente bem melhor. Exatamente. E é importante que os pais entendam, coloquem esses jovens para fazer algum esporte. Mesmo que tente, eu já ouvi alguns pais falando, tudo que começa não termina. Às vezes ele não se adequa, não se adapta. Deixe ele encontrar mas estimule, incentive, porque uma hora chega que ele vai entender que aquilo é o que ele gosta de verdade, né? E é isso um pouquinho que hoje na entrevista que nós teremos vai falar sobre o esporte, uma história tão bacana, não é? Daqui a pouquinho. Com certeza. No próximo bloco a gente vai falar do projeto Areias da Esperança, que fica num bairro aqui em Campo Grande, né? O Maria Aparecida Pedrocian, um trabalho bem bacana da professora Lucinha, vocês vão conhecer mais. Mas antes, Érica, da gente ir para o intervalo, vamos falar de Série D do Brasileirão, né? A Copa do Mundo rolando, né? Não mais para o Brasil acabou a Copa, né? Acabou. A gente não quer nem falar desse assunto, minha tristeza. Né? A gente não quer nem falar mais desse assunto. Mas tem outras coisas acontecendo no Brasil. O que está acontecendo no Brasil, Eva? Então, a Série D do Brasileiro, nós temos um representante, né, o Ivinhema, fez o primeiro jogo aqui em Viema e contra o Asa, né, de Alagoas, e vai fazer o segundo jogo, né, o jogo da volta, no próximo domingo. Então, perdeu em casa, mas não tem nada perdido ainda. Pode tentar reverter esse resultado lá em Alagoas. Tá rolando a Série B do Campeonato Estadual, né? São 8 equipes disputando 4 vagas na Série A em 2027. Então tá rolando a Série B do Estadual aqui em Mato Grosso do Sul, né? Inclusive temos rodadas aí esse final de semana, temos briga pela liderança, né? Temos aí o Comercial tentando voltar, né? O Comercial que tem 2 vitórias, 6 pontos, e vai enfrentar a União ABC, que também tem 2 vitórias, então já é uma disputa aí pela liderança da Série B, e também
Lembrando, Érica, que tem o Taveirópolis e o Esporte Clube Campo Grande também, que são as equipes de Campo Grande. Aí tem a equipe de São Gabriel, o lá de Aquidauana, né? Temos a equipe também, o misto de Três Lagoas e o 7 de Dourados. Então são 8 equipes, 4 de Campo Grande, 4 do interior, valendo 4 vagas, então, na Série A em 2027. E o meu Operário do coração? O Operário tá na Série A, né? Mas vai ter competição no segundo Vai. semestre, viu? Vai ter a Copa MS, mas o Operário que não conseguiu classificação pela Série D ficou na fase de grupos, mas o Operário que ano que vem tem a Série A pela frente, mas esse ano ainda tem competição, viu? Vai rolar competição ainda. Eu posso falar da outra série, qual é o meu preferido? Não, né? Não posso falar aqui. Para quem que eu torço? Ah, pode falar. A galera quer saber. Eu torço pro União ABC. Tenho certeza que eles serão campeões, né? É. Você acha que sobe? Pelo menos sobe. Vai subir, União ABC vai subir. União ABC que entrou com... É porque, assim, esse ano, o Sub-23 aqui, ele entrou com uma nova regra, que agora... Aliás, a Série B entrou com uma nova regra do Sub-23. Então, a União ABC pegou a equipe que estava disputando a seletiva Sub-20, né? Teve um ou outro reforço e pegou esse time como base. Então, já é um time que já estava entrosado, que já vinha jogando. Embora, né, dá diferença de 20 para 23, né? Já dá uma diferença aí de 3 anos. Mas é um time que tá bem, também tem 2 vitórias e tá ali, tá na briga, né? Por uma dessas vagas. Eu acho que vai conseguir. Eu torço. Tá certo. E você, torce para algum time aqui de Mato Grosso do Sul? Conta pra gente aqui nos comentários. Conta, aliás. Faz o seguinte, terminando aqui o programa, você já corre lá no nosso Instagram, Elas na Arena, né? E já também segue a gente, já vamos conversar por lá, já comenta, já dá uma olhadinha no nosso conteúdo, tem muito conteúdo por lá. A gente vai começar a postar mais conteúdos também, até algumas coisas das nossas entrevistas, dos nossos programas, a gente vai começar a postar uns trechinhos para vocês. A participação de vocês é muito importante pra gente. Então, comenta aqui, pode comentar lá no nosso Instagram e por aí vai, as nossas redes sociais, né? Exatamente. E no mundo, hein, Eva? Nós continuamos na reta decisiva do calendário esportivo mundial de futebol, mas não é só de futebol que nós vivemos, viu? É verdade. No tênis, né? Tem o Wimbledon, né? No tênis, temos o ciclismo. No ciclismo, é verdade. Automobilismo e outras modalidades olímpicas que vêm movimentando o mundo inteiro aí. Então, não falem só de futebol, vamos falar também dos outros esportes. Abriu um leque, né? Gigante, né? São tantas competições rolando, tanta coisa acontecendo. Exatamente. E vamos apoiar e coloquem aí para nós nos comentários, deixem nas nossas redes sociais, né? Comentem o que vocês gostariam de ver, ouvir aqui no Elas na Arena. Contribuam conosco. De repente você tem uma história com o esporte muito bacana? Nos mande, vem aqui, você será nosso convidado, não é, Eva? Com certeza, e será muito bem-vindo, muito bem-vinda, porque esse é o Elas na Arena. A gente vai para o intervalo rapidinho, prometo, e a gente já volta com uma entrevista bem bacana com a professora Lucinha do projeto especial Areias da Esperança. Não saia daí que a gente já volta. Elas na Arena, o agito esportivo de Mato Grosso do Sul para o mundo. O programa de hoje está muito especial. Vamos falar de vôlei de praia, vamos falar de um projeto social que eu acompanho desde o início e tenho muito orgulho, né, de conversar hoje com a Lucinha. Ex-atleta, professora, treinadora do esporte desde criança, ela vai contar pra gente essa história. Lucinha, tudo bem? Que bom recebê-la aqui. Eu que agradeço a oportunidade, para mim é uma honra estar aqui com você hoje, mais uma vez, né? Eu sei que você é do esporte, né? Quando a gente é do esporte, que vier, a gente vai jogando, a gente passa por várias modalidades esportivas, mas você começou o voleibol, mas antes da sua história do voleibol, que todo mundo conhece, a Lucinha do voleibol, tem a Lucinha do futebol, conta pra gente. Então, eu sempre gostei de esporte desde pequeno, né? Aí, o futebol era a minha paixão.
Joguei aí salão, campo, fui até zagueira do Operário, fui uma das primeiras gerações de zagueiras do Operário. Guardou a camisa que você jogou? Não guardei. Você acredita que eu dei? Ai, Se eu não falar pra você que acredito. até meus tops de vôlei, eu doei todos. Eu falo assim que os nossos fãs, eles merecem esse carinho, né? Então, eu não guardei nem para minhas filhas, pra você ter noção. Não guardei, nem Olha imaginava só. que minhas filhas iam jogar vôlei, né? O vôlei de praia, para mim, foi como se fosse um acidente. Eu estava na praça do meu bairro, amamentando a Stephanie. Eles tinham acabado de inaugurar a quadra de vôlei lá na nossa região. Já tinha uns atletas que jogavam por lá, né? E eu estava lá amamentando a Stephanie, o pessoal jogando, uma amiga, hoje muito amiga minha primeira parceira, ela falou assim, olha, você não joga vôlei, não? Porque pela minha estatura, né? Eu falei, não, nunca joguei vôlei. Brinquei na escola, porém, profissionalmente nunca tive interesse. Falei, você não quer treinar com a gente? Eu falei, ai, não, eu tô com um bebê pequeno. Você, não, vamos dar um jeitinho. Não tenho tempo, né? Não tenho tempo. Não, a gente dá um jeito, eu te ajudo. Eu falei, então tá bom. Só que eu sou ruim. E ela teve muita paciência. Eu quero até mandar um beijo para ela, a Ana, que ela tá me escutando agora, com certeza. Ela falou assim, vamos lá, vamos treinar. Isso a gente trabalhava durante o dia. Chegava em casa de tardezinha, fazia a janta e corria para a praça. A gente treinava na hora das 8 até umas 11 horas da noite. Nossa praça não tinha iluminação, era uma loucura, menina. Para a gente se tornar atleta, naquela época ainda, era muito difícil, né? E isso a gente foi trabalhando junto, aí tive que abandonar a dupla, porque eu fui evoluindo para outro caminho, né? A gente vai evoluindo, vai surgindo oportunidades melhores. E eu falei assim, agora eu gostei desse esporte, vou ficar. E fui indo. Fui, né, consegui ser campeã aqui no estado, algumas outras regiões também, em São Paulo, Mato Grosso. Consegui rodar um pouquinho do circuito do Banco do Brasil. Eu falo que, para mim, foi uma experiência incrível, Construiu incrível. sua história no Sim, vôlei de praia. sim. Apesar de ter começado com 25 anos, né? Eu falo hoje para os meus atletas, falam, ai, Lu, eu tô velho para jogar. Eu falei assim, quantos anos você tem? Ele fala, tem 17. Eu comecei com 25. Então, nunca é tarde, né? Nunca é tarde para você realizar um sonho. E eu só parei realmente porque eu estava em busca de um outro sonho, que era realizar esse projeto lindo, né? Que acabou surgindo na minha vida também. E a gente acabou de conversar, né? Eu me realizo, eu continuo sendo atleta através dos meus pequenos. Dos Olha, nossos atletas. falando nisso, como é que foi essa ideia? Um dia despertou e falou, quero montar um projeto, quero passar o esporte, né? Levar o esporte para mais pessoas, para mais crianças, mais adolescentes, mais jovens. Eu não cheguei a pensar no início como um projeto. O que aconteceu? Minha filha também, ela é grandona como a mãe, e temos um Puxou sobrinho, a mãe, né? tem uma boa altura. A Stephanie começou a desenvolver uma estatura boa. O Jean, mais ainda, o Jean está com 2 metros de altura. Falou, tia, será que a senhora não ensina a gente a jogar vôlei? Eu falei, não, gente, será? Mas a tia está tão corrida, né? A tia está tão corrida, mas vamos lá. A tia vai arrumar alguém para ajudar a treinar vocês, né? Para vocês se tornarem profissionais. Aí o Maurício Dantas, um amigo meu também, né? Que é um excelente atleta, né? Conquistou aí várias medalhas e títulos do mundo. A minha amiga Luciana Cristofari, também dar um beijo para ela. Falou, vamos, essa ideia. Começamos a treinar o Jean e a Stephanie na Praça dos Amigos, no bairro Maria Aparecida Pedrocian. A praça estava bem sucateada na época, a quadra estava sem condições. O que nós fizemos? Colocamos areia, compramos um pouquinho de bola, uma rede, iniciamos com o Jean e com a Stephanie. Ao passar do tempo, começou a aparecer crianças, coisa que não tinha naquela praça. A praça era uma praça que estava abandonada, vamos dizer assim, tinha só as pessoas que iam lá para usar outros tipos de coisas, até coisas erradas na praça. Aí os entorpecentes, na verdade, né? Os famosos os noia. Aí eu comecei a aparecer crianças, começaram, olha, deixa eu pegar essa bola, brincar. Eu falei, tia, será que eu posso entrar? Tia, será que eu posso entrar? Quando fomos ver, nós tínhamos 15 crianças treinando com a gente. Olha, que bacana. Aí nós falamos assim, pessoal, acho que já tem um projeto, né? Dá para montar um projeto. O que vocês acham de montar um projeto social? Eu, a Lu e o Maurício. Ela falou assim, é mesmo, né? Vamos montar um projeto social de vôlei de praia? Não tem aqui no estado. É verdade, vamos montar. Foi aí que surgiu o Areias da Esperança. E quanta história já tem o Areias, Nossa, né? O Areias tem muitas histórias. Eu falo assim que a gente entrou com o coração aberto, né? Com a mente aberta, com muita vontade de fazer algo diferente que alguns outros locais faziam. Eu sempre falei assim, como eu fui atleta, a gente sabe que a gente precisa cuidar dessa criança. Não tem como só você dar o treinamento, você tem que cuidar. Você tem que ver como está na escola, como está com a família, o que está passando de problemas com ela também, se está se alimentando, se está dormindo. Eu falo que quando a gente coloca amor e seriedade num trabalho, é sucesso. Nós somos campeões estaduais, nós somos campeões brasileiros escolares, nós somos campeões sul-americanos e nós estamos agora com o Felipe, que está disputando um campeonato mundial sub-18. Como é que fica o coração? Nossa, é muita emoção, né? Eu falo que é muita emoção, porque eu conquistei
É muita coisa na minha vida graças a esse esporte. Conheci pessoas fantásticas. Se não fosse esporte, eu não estaria aqui hoje falando sobre isso também. E, para mim, é algo gratificante, demais. Tive muitos problemas. Vou falar para você que não foi fácil. Muitos problemas aconteceram nesse percurso. Muitas dificuldades. Muitas. Não foram poucas, não. Mas uma coisa que eu falo para você com toda certeza. Quando você busca algo na sua vida que você coloca Deus, primeiramente, nessa frente, né? E você faz um trabalho com amor, com caráter, com dignidade, respeitando as pessoas, você nunca fica sozinha. Você nunca fica sozinha. Você sempre consegue alcançar o seu objetivo. Em algum momento você pensou em desistir e aí deu aquele toque, Deus te tocou e falou, sim, continua. Vários. Não foi fácil. Mas, de repente, quando eu percebi que eu estava caindo, aí, de repente, Deus estava lá. Não faça isso. Eu estou aqui com você. E é sobre isso, é sobre esse amor. Eu falo que tudo que a gente faz com amor e com fé, e da melhor forma possível, né? Falo que é respeitando as pessoas, acreditando nas pessoas, principalmente, né? Tendo os amigos e a família, é impossível não dar certo. A gente tem vários exemplos, né? Você acabou de falar do Felipe que está na Holanda, o Jean, que é destaque aí. Sim. Também, ainda é destaque. Sim. Do nosso... Está muito novinho ainda, né, papai? Tá. Ainda é destaque do nosso voleibol, do Jubes, não só estadual, mas nacional. Mas a gente tem também aqueles que você forma cidadão, né? De toda aquela forma que o esporte educa, o esporte tira aquele tempo ocioso que a criança, por exemplo, poderia estar na rua, poderia estar, né, de repente até indo para outro caminho, está ali no esporte e a própria criança que está ali incentiva também as outras, né? Sim. Tanto as outras crianças como o pessoal da família. Eu falo que nós somos um projeto que ele não é só voltado, o principal foco é tirar a criança da rua. Um caminho que pode levá-lo aí algo muito mais grave na vida dele, né? O uso de drogas, não sei, ser preso ou até morto mesmo, né? E não só isso, mas também hoje nós temos crianças e adolescentes que sofrem muito com síndrome de depressão. É incrível. Obesidade, depressão, distúrbio da autoimagem, é tanta coisa que acontece, porque às vezes a pessoa fala, não, só pessoas carentes que têm problema, não. Todo mundo, né? Um projeto bacana por isso, porque nós atendemos todas as classes. Independente, as pessoas elas são carentes não só financeiramente. Existe a carência afetiva, existe a carência de saúde, existe também a carência eu falo assim que hoje as pessoas elas não se falam, não se tocam, elas não se socializam. E o projeto dá essa oportunidade. Hoje nós temos iniciantes a partir de 8 anos de idade que as crianças elas ficam até com medo de outra criança. Porque acho que a pandemia trouxe isso também, né? Que elas não têm contato, elas não têm um mundo virtual, um mundo fechado na casa delas. E quando elas vão lá para o projeto, elas ficam, será que eu posso fazer isso? Eu posso falar com aquela pessoa? É muito interessante isso. Será que eu posso conversar com aquela pessoa? E o projeto traz isso. Não só o meu projeto, mas acho que todo projeto que trabalha com criança, adolescente, traz isso daí. É uma coisa muito positiva. Quando eu comecei o projeto lá na praça, a gente lutou muito pela revitalização. E uma das coisas que eu mais lutei foi pelo parquinho. Que não tinha parquinho. E eu acredito que porque a gente foi criança, né? De criança subir da árvore, de correr da rua. A gente sabe a importância que tem, a gente sabe a importância de um parquinho num bairro, numa praça de um bairro. Então, uma coisa que eu lutei bastante, porque ali hoje eu vejo as crianças brincando no parquinho e falo, gente, que sonho realizado. Porque elas brigam, elas aprendem a se respeitar, elas aprendem a lutar pelos direitos delas, aprendem a se organizar nas brincadeiras, elas correm, elas pulam. Então, assim, isso é muito importante. Isso é muito importante. Muita energia para dormir bem à noite, né? Eu falo, o primeiro contato de socialização com as crianças é no parquinho. Você vê os bebezinhos lá, e eles brincando entre eles, isso é muito legal, né? Isso é muito bacana. Então, assim, eu sempre vou lutar por esse tipo de coisa. Parquinho, outros esportes. Eu sempre estou brigando agora por causa do campo de futebol, também porque a gente quer levar mais futebol, tanto para mulher quanto para homem, para a categoria mais idosa. Assim, o esporte em si, ele é algo fantástico. Você trabalha várias coisas nele, né? É a saúde, é a educação, é a disciplina, é a empatia. A gente lá também trabalha até a questão do meio ambiente, que a gente fala que a gente tem que estar reciclando material, a gente que limpa, a gente organiza a nossa quadra, a gente que mantém limpa a nossa quadra. A gente conversa muito sobre isso também, essa questão do lixo, disciplina na escola, não beber, não fumar, não ser, como fala assim, agredir o seu colega, a respeitar. Então, assim, o esporte é isso. Eu falo Educa, que é né? demais, o esporte é muito demais. Hoje, são quantas pessoas que participam do projeto, Lucinha? Ai, meu Deus, se eu vou contar todas as categorias, é umas 120.
Olha que bacana, Mais 120, né? sem tirar os adultos. Por exemplo, a pessoa que quiser fazer parte, tá passeando por ali pela praça, fala, nossa, eu, né, queria participar. Ainda dá? Como é que funciona? Com É só certeza. comediante? Não, A qualquer momento. a gente está lá praticamente todos os dias. A gente conseguiu esse espaço para estar trabalhando todos os dias. O pessoal não manda na praça. O pessoal fala que manda na praça. Não é. Sempre vai ter uma quadra disponível para a comunidade. Sempre vai existir. Porque tem pessoas que não querem treinar e tem gente que quer brincar. Vai estar lá com material, tá, gente? A nossa praça é a única praça que tem uma rede, uma marcação, uma antena. Tem lá é por 24 horas. Você vai passar na nossa rua lá, vai ter. Vai estar lá, a redinha, quadra montadinha. tudo. É para a comunidade, que é nosso. Eu falo que aquilo ali é nosso. Às vezes as pessoas falam assim, Lucinha, você não quer ir para um espaço fechado? Eu falei, não quero. Por quê? Porque no espaço fechado eu limito. Eu monto um grupo. Eu faço algo fechado. E eu não quero perder essa característica de projeto social numa praça. Na verdade, eu gostaria que todas as praças tivessem projetos como o nosso. Né? Que seria muito bacana. Porque é uma inclusão, eu não vou estar excluindo ninguém. Né? A pessoa passa ali, eu quero jogar, pode vir. Vem, o seu horário. Eu explico, seu horário é tal dia, tal horário, você pode vir. A gente tem dos iniciantes, que são de 8 a 12 anos. Aí tem os intermediários 2, que é os mais ruinzinhos que a gente fala, né, que vai ter a categoria. Então, cada um tem o seu horário. E noturno tem com o Jean, né, que é a prática também para os adultos. Os adultos e aqueles adolescentes que trabalham e também estudam. Também tem a oportunidade de aprender o vôlei de praia com a gente à noite. Olha, que bacana. E você falava da sua filha. Você já jogou algum campeonato com ela? Já fez dupla com ela? Já ganhei até campeonato com ela, mas eu prefiro jogar contra uma ela. Diferente. Eu sempre falo para ela assim, eu gosto de jogar contra você, Steph, porque você me desafia. Isso é muito bom. E eu também, que eu vejo, quando eu tá jogando comigo, mas você joga ou você tira a mão? Agora eu quero saber. De jeito nenhum. Tanto que no placar lá, quem mais ganhou fui eu. Mas ela é uma menina fantástica, foi uma atleta excelente, por um pouco parada agora, que também está estudando e trabalhando, né? Eu falo, existem momentos da vida, a gente tem que parar. Eu falo, para a mulher é isso, né? A gente tem que parar um pouquinho, resolver uma outra questão, para depois nós voltarmos aí um pouco mais forte, até mais madura, né? Ela fala, mãe, eu vou voltar, mas depois eu acabar a faculdade. Depois que eu acabar a faculdade, aí eu volto a treinar, eu volto a competir, né? Ela está só com 23 anos, né? Muito jovem, na verdade, ela nem jogava. E ela também viajou o Brasil inteiro. Eu falo assim, por mais que a gente... Eu falo assim, o esporte dá essa oportunidade de você conhecer pessoas, de você viajar, você conhecer o mundo, é cultura, é educação, é saúde mental até, né? Eu falo sobre isso, é muito bom isso daí. O Jean, ele vai jogar um pouquinho mais ainda, mas ele, se formou, hoje é professor de educação. Já está na área, já está na área, está atuando na área, é um excelente profissional. Eu tenho outros atletas, Lu, eu não consegui ir por esporte, mas eu estou na faculdade, hoje eu sou professor. A maioria deles são professores, uns estão no exército, sabe? É muito bacana ver orgulho, isso. Né? Nossa, é muito bom. Lu, eu estou trabalhando em tal lugar. Você que lembra aquela indicação, porque às vezes o pessoal manda pra gente, falou, você quer indicar alguém pra gente? A gente indica também para trabalho. Não, contrata esse menino, que esse menino é bom. Então, isso é bacana. Né? As pessoas, eu falo assim, eu fico com eles ali no momento nos momentos mais, como pode dizer, difíceis dele, porque a adolescência é uma fase muito difícil. Nossa, tem dia que eu choro com eles, tem dia que eu dou risada, tem dia que eu quero... todo mundo contra, né? Parece que está todo mundo Isso. contra a gente, né? Exatamente quando a gente isso. passa pela adolescência. Isso, exatamente isso. Então, eu consigo entender... Eu falo tem pais que falam assim, Lu, ele escuta você, mas não me escuta. Eu falei, mas é porque eu sou de fora. Né? Porque, não, Luciano, não sei. É porque eu estou de fora. E eu dou um jeitinho. Ele não quer perder o esporte, ele não quer perder tal coisa. É assim, é uma questão de paciência. E como eu lido bastante tempo com eles, então acaba tendo até mais vínculo. Porque eu falo assim que hoje nós vivemos uma sociedade que a maioria das mães, elas são um solo. E tem mãe que tem 2, 3 empregos. Às vezes ela não consegue. Às vezes tem mãe que me manda mensagem chorando. Fala assim, eu não consigo ver meu filho. Porque eu tenho que trabalhar, pagar aluguel, pagar isso, pagar aquilo. Ela falou assim, gente, você não conversa com ele? Converso. É muito triste isso, né? Então, essa abertura, essa confiança das mães também é algo fantástico para mim. Que a gente entende, a gente como mulher entende. Tem mulheres que querem julgar, mas não tem como. Como uma mulher, hoje, com as coisas tão caras, vai cuidar de filho e pagar conta? Não tem como. Então, eu me sinto nessa liberdade e também agradeço a oportunidade de ter esse acesso às famílias e conversar. Tentar fazer algo melhor para ajudar essa mãe. E é muito legal, eu acho muito bacana isso. Acaba sendo não só professora, treinadora, psicóloga, nutricionista, né? Não, pra você ter noção, o Felipe está jogando lá tá jogando, né? A gente tem um grupo da família, eu estou no grupo da família dele. Né? E a Tânia, os avós, Lu, você é a mãe dele.
né? E na questão de coração, de ajudar, de aguentar muita coisa, de correr as coisas para... E eu fico muito feliz, né, de você fazer parte da vida dele também. Né? Não só dele, de como muitos ali. A gente acompanha muitos há muito tempo. A gente tem atletas assim que falam, Lu, eu tenho uma gratidão imensa, porque você nunca desistiu de mim. Né? Sou muito grato por isso. Isso é muito bom. Né? Eu falo assim, eu não fiquei rica, tá, gente? Não fiquei rica. Tem gente falando assim, deve estar rica. Ficou rica não, mas eu fiquei rica, assim, de conteúdo, de gratidão, né? De orgulho, exatamente né? isso. O meu projeto, ele é gratuito, uma coisa que eu falo, ele é gratuito, tá, gente? Eu não cobro por ele, não. As pessoas vão lá, mas não pelo fato de ser gratuito, também que eu falo para as pessoas, eu faço as coisas de qualquer jeito. A nossa boa leve de material, nosso material é bom, o nosso treinamento é muito bom. Eu falo para as pessoas que aqui, quem quer aprender a jogar vôlei de praia vai aprender. Agora, para se tornar um grande atleta, aí é o trabalho de cada um. A gente ensina, a gente ajuda, a gente apoia. Mas se tornar grande, aí depende também da pessoa. Depende do de atleta cada um, também, exatamente isso, depende de cada um. E graças a Deus, hoje nós somos os campeões. Acho que é difícil, né? Vou ganhar a Arena da Esperança. A gente começou muito com os meninos, né? Que a nossa praça, o problema de praça é isso. A nossa praça só tinha os vida louca que a gente fala, né? Então, os pais não deixavam as meninas ir lá. As únicas meninas que com medo, não vão. né? Só ia eu e a Stephanie de menina. Eu, professora, é minha filha de menina. E um bando de menino. Porque menino é normal. Menino é normal, ficar na rua, jogando, aquela coisa toda, né? Aí, nisso, foi aparecendo a menina. Foi aparecendo... Hoje, eu tô cheia de meninas. Tô cheia, estão treinando. A Yasmin, que é a irmã do Felipe, acabou de ser campeã sub-17, 18 agora, estadual. Então, assim, falei, gente, que legal de você ter hoje meninas. Eu falei assim, um dia eu vou fazer pódio com as meninas. E eu falei, a gente vai fazer pódio com vocês, é só uma questão de tempo. Como elas começaram a treinar mais tarde com a gente, por essa questão de confiança, os pais não deixavam elas ir nas praças de jeito nenhum. Não, aquela praça só tem vagabundo, só tem vagabundo. Aí precisou alguém assumir a praça, conversar com os pais, trazer a responsabilidade para conseguir trazer a liberação das meninas. Olha que dificuldade que a gente tem, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho até mais meninas do que meninos. Tanto na categoria infantil quanto da adolescente. Tem bastante meninas, a gente vai brilhar bastante ainda. Tanto no feminino quanto no masculino. Que bacana. Lucinha, acho que a gente tinha... sabe, conversa aqui, tinha pauta para ficar a tarde toda, o dia todo conversando. Mas antes da gente encerrar, eu quero saber de você duas coisas. Primeiro, o que mais você aprendeu durante essa vida, seja como atleta, como treinador, o que o esporte te ensinou? E também gostaria que você lembrasse pra gente um fato que marcou a sua vida, seja como atleta, como treinadora. Eu sei que devem ter vários, mas aquele que marcou mais. Olha, o que eu aprendi com o esporte, eu só aprendi sobre a minha vida. O esporte, ele te ensina a ter a disciplina nos momentos certos, resiliência, né? E acreditar que a gente é capaz. Tudo que a gente quer fazer nessa vida, a gente se dedica, a gente se propõe a fazer, nós somos capazes de fazer. Eu falo direto lá para os meus atletas, eu falo, gente, eu comecei com 25 anos. Quando eu comecei, eu falei assim, eu era ruim, eu não passava, eu não conseguia ganhar um jogo, Regina, eu não conseguia ganhar um jogo. Eu falei assim, eu vou treinar para poder passar pelo menos para o domingo, porque antigamente tinha a classificatória no sábado, a gente passava a principal no domingo, né? Já estou feliz. Se eu tiver jogo domingo... se eu passar para o domingo, eu já ganhei na Mega Sena. Era mais ou menos assim. E quando eu passei para o domingo, nossa, eu fiquei super feliz, muito feliz. Aí eu falei assim, mas peraí, não é só isso. Eu quero aquilo lá, eu quero um pódio agora. Eu quero ir para a semifinal, eu quero disputar uma semifinal e quero ir para um pódio. Aí comecei, vamos trabalhar para isso daí. Treinei um pouco mais, foi mudando as parcerias também, né? E consegui ficar em terceiro lugar. Nossa, chorei. Uma emoção. Meu Deus do céu, fiquei assim, uma emoção e tal. Falei, eu quero ser primeira do estado. Aí continuamos de novo. E eu consegui ganhar tanto no meu estado, em outros estados, eu consegui em vários outros torneios. E uma das coisas que mais me marcou, foram os amigos que eu fiz. Os amigos verdadeiros que eu fiz, sabe? Os momentos que eu tive. Eu falo assim, eu gravei muitas coisas do pódio, mas aconteceram coisas nesse torneio que foram muito maiores. Não é só questão de ganhar e estar no pódio, mas as amizades que a gente faz, as viagens que nós fazemos, aquilo que a gente conquista, que o dinheiro não pode comprar, é o mais importante. Então, eu aprendi... principalmente a compartilhar isso. Eu falo que se você é atleta, está pensando em se aposentar e acha que acabou, não faça isso. Passe adiante.
passe adiante, você vai continuar tendo as mesmas sensações. Você acha que quando eu vejo os meninos jogando lá, parece que sou eu que estou subindo no pódio? É a mesma coisa. E você saber que você está tornando a vida daquela pessoa melhor é algo fantástico. Para mim, é um que mais... sentimento inexplicável, Nossa, né? É inexplicável. Eu acho que quem ex-atleta principalmente, que quer continuar no esporte, faça isso. Porque o maior ganho eu estou tendo agora. Não foi quando foi lá no passado. É o reconhecimento de hoje. Saber que o que eu fiz lá atrás, hoje muda a vida das pessoas. Isso Hoje é o mais importante. é o Isso resultado, né? Exatamente. Isso é E mais aquele importante. momento marcante, um dos, devem ter muitos, Olha, né? acho que o que mais me marcou foi quando meu pai e minha mãe foram assistir o jogo meu. Até me emociono. Meu pai é falecido, né? Eles foram... Desculpa, gente. Foi com a Belzita, ela ficou sem parceira. Ela falou, Lu, eu tô sem parceira para jogar um estadual aqui de vôlei de praia, até um circuito Banco do Brasil, estadual de vôlei de praia. Você não quer jogar comigo? Eu falei, mas Theo, a gente nunca jogou junto, a gente nunca treinou, vamos embora. Então vamos embora. Aí nós nos inscrevemos para jogar esse circuito estadual aqui, era regional, na verdade, de vôlei de praia, né? E meus pais nunca tinham assistido um jogo meu. Olha. Eles apareceram no Belmar. Gente, eu falei, meu Deus, meus pais estão aqui. E era um circuito Banco do Brasil, né? Falei assim, joguei com a Bel, aquele tamanho. Aí falei, vambora, Belzita, você acredita que a gente ficou em terceiro lugar nesse circuito? Gente, aquilo me mostrou, porque assim, quando eu vi meus pais, eu falei, não posso fazer feio de jeito nenhum, meus pais estão aqui, né? E nós jogamos, e aquele momento marcou muito, porque foi a primeira vez que eu via os meus pais me assistindo e também que eu estava num circuito regional do Brasil e peguei um pódio ainda, né? E foi com uma pessoa assim foi especial. Por eles. A Bel é uma querida, Não, né? E foi com uma pessoa muito especial. A gente nunca tinha jogado, nem batido bola junto. Olha que absurdo, isso que eu falo. O que é a vontade, né? A vontade, ela transforma, ela muda. Faz a gente realizar coisa até que é impossível. Olha, que bacana. Lucinha, eu queria te agradecer muito a presença aqui no Elas na Arena. Parabéns mais uma vez pelo trabalho que eu já acompanho há alguns anos. Ai, vocês são maravilhosos, e vocês são maravilhosos. Siga e que forme muito mais atletas para continuar te dando esse orgulho. Eu que agradeço a oportunidade. Eu quero agradecer a todos os meus apoiadores, a minha família, os meus amigos, os nossos parceiros, que se não fosse o apoio de vocês, nada desse sonho poderia ser realizado, gente. Então, agradeço a todos os meus amigos mesmo, eles têm certeza que estão escutando e vão entender o quanto vocês foram importantes na minha vida e nesse projeto. Então, as minhas conquistas, as conquistas dos meus atletas, é por eles. Que bacana. E aí, gostou da entrevista? Mas não sai daí. A gente vai para o intervalo rapidinho e a gente já volta. Elas na Arena, de volta, é o Agito Esportivo de Mato Grosso do Sul para o mundo. E aí, gostaram da entrevista? Que história de vida, né? Muito legal, né, Érica? Eu adorei, fiquei encantada. Inclusive, vou dar um spoiler. A Lucinha nos deixou uma ideia de montar um projeto muito interessante e que nós vamos contar com todos, hein, Eva? Com a participação de todo mundo, mas isso é mais para frente. Mas ela já saiu daqui deixando um monte de ideias bacanas. E que mulher fantástica, viu? É verdade, quando a gente fala do protagonismo da mulher, né, em todas as áreas, seja no jornalismo esportivo, seja na arbitragem, seja como dirigente esportiva, atleta, treinadora, tantas mulheres aí, e muito se fala que mulher é bem organizada, né? Né, Érica? E elas inspiram, as mulheres, elas inspiram as outras, as meninas e até os meninos, os homens, né, a como conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. E no esporte é necessário, além da determinação, a organização e a persistência, porque senão desiste. E isso a mulher tem de sobra. E quantas mulheres nós estamos vendo protagonistas aí, seja no esporte, seja na mídia esportiva, seja na gestão do esporte. É fantástico isso. Hoje é muito mais fácil ver que as mulheres estão tendo um reconhecimento muito maior do que antigamente. E isso é fantástico, porque daqui a pouco será
quase normal, que não é ainda hoje, mas Ainda já é existe avançado. um pouquinho de um certo preconceito, mas isso já foi muito pior, viu, gente? Pode ter certeza. Já chegou o ponto da mulher não poder praticar esporte, de você não ver mulher em outras, né? No jornalismo esportivo, por exemplo, antigamente não tinha mulheres. Então, muita coisa mudou, muita coisa ainda tem que mudar, ainda existe aquele olhar meio desconfiado, mas já melhorou bastante. E o que a gente quer? Ver mais mulheres e mulheres e mulheres dentro do esporte e onde ela quiser, né? Desde o primeiro programa que a gente mais fala aqui, que o lugar da mulher é onde ela quiser. Mas aí eu faço uma pergunta a você que está nos acompanhando. Você acha ainda, e você, Eva, que o esporte ele ainda é visto como um espaço masculino, mesmo com todo esse crescimento das modalidades femininas no esporte, ele ainda é um esporte, é visto como algo masculino? É muito mais para o menino, o homem praticar? Eu acho que para uma pequena parcela da população, ainda sim. Mas a maioria não. A maioria já tem essa consciência que o esporte é para meninos e para meninas. E qualquer esporte é para qualquer um deles. Não tem essa. O menino vai fazer futebol, a menina vai fazer vôlei. Quando a gente era criança era assim, né, Érica? Ou a menina vai para o balé e o menino vai para o futebol. Mas não, cada um vai jogar o que quiser. A gente tem o caso da própria Lucinha contando para a gente que jogava futebol, que começou a jogar o vôlei com 25 anos. Né? E olha a carreira que ela teve, né? No voleibol, quantas vezes representou aí Mato Grosso do Sul, fomos muito bem representados. Então, tem que ser o esporte que quiser, mas infelizmente, para uma pequena parcela, ainda existe essa coisa do meio esportivo ser mais masculino. Infelizmente, eu digo, né? Eva, qual a sua opinião? O que você acha que precisa mudar dentro das escolas, nas famílias, para que as meninas, né, eu digo as crianças, tenham mais oportunidades no esporte do que os meninos? Porque o menino, o pai e a mãe já querem colocar no futebol. Parece que é automático, judô, né? karatê, até a natação é algo que é visto muito mais fácil para o menino participar. O que você acha que poderia ser, qual a mudança poderia ocorrer para que tivesse uma igualdade, né, de opiniões? A menina também, se quiser fazer futebol, se quiser fazer natação, enfim. O que ela quiser praticar é muito importante. Nós falamos anteriormente que o esporte ele trabalha não só o físico, mas o emocional. Deixa uma pessoa mais alegre, mais leve, né? Tira as tensões, além de proporcionar um bem-estar físico fantástico, né, para a saúde. É verdade, eu acho que tem que mudar a mentalidade, tem que mudar a educação. Eu acredito muito, Érica, na criança como um agente multiplicador. Porque se você começa a educar uma criança sem essa diferença, a criança ela não tem essa maldade, né? Se você ela vai crescer um adulto que não vai fazer isso com os filhos, né? Por exemplo, não vai querer dizer que só o menino que vai para o esporte, a menina não vai. Então, eu acredito muito nisso. Acho que tem que mudar a mentalidade, mudar a educação e, mais do que isso, usar a criança como um agente multiplicador, porque ela vai falar para o pai, vai falar para a mãe, vai falar para os amiguinhos e a gente vai ter uma geração aí bem menos preconceituosa, né? E uma coisa importante em relação à saúde, há algum tempo, alguns meses, eu li uma matéria científica que dizia que quanto mais cedo a criança, o jovem praticar esportes, ele movimentar o corpo, educar o corpo para o movimento, para a prática de esportes, menor o índice de obesidade. Então, isso está aliado à saúde. É importante que os pais entendam que se a criança praticar esportes desde cedo, né, tiver uma atividade, ela consegue ter ali um equilíbrio físico. E o número de da obesidade está muito grande, principalmente pós-pandemia, né, no Brasil e no mundo. Mas falando de Brasil, essa pesquisa mostrou até um comparativo entre as crianças que praticavam esportes e outras que não. Então, é importante que as crianças, os jovens e os adultos, e isso eu me cobro muito, que que as pessoas pratiquem esportes, que escolham aquilo que mais adequa ao que gosta, né, às suas vontades, às suas habilidades,
porque faz bem mesmo. E é o seguinte, a gente combinou, né? Não foi nada, foi tudo combinado. Um momento de inspiração. Então, cada uma de nós escolheu uma frase. Então, eu vou ler a minha frase para vocês, viu? A frase que eu escolhi. O esporte ensina algo que nenhuma sala de aula consegue ensinar sozinha. Levantar depois de cair. Nossa, forte. Será que o meu momento de inspiração vai ser tão com tanta presença quanto o da Eva? Mas olha só. Quando uma criança encontra um esporte, muitas vezes ela encontra também um propósito. E é verdade. Né? É Quantas verdade. vezes, né? Quando e o esporte leva para a vida, o esporte educa, né? O que a gente, a criança que pratica esporte vai ser um adulto muito mais saudável, vai ser um adulto muito mais educado, vai ter um adulto com muito mais bagagem, né? E poder repassar isso para os filhos. Sábado eu estava num evento e meu sobrinho me mandou um áudio. Ele morava no Mato Grosso, está morando aqui há alguns meses, e ele teria primeira disputa de basquetebol. Ele mandou, né, pedindo que se eu podia ir, ia ser a primeira, e eu não consegui. Aí eu falei, no próximo você me avisa antes, que eu quero participar, quero torcer. E aí a mãe dele me contou que ele estava tão nervoso, ansioso, mas feliz ao mesmo tempo por estar ali praticando o esporte, querendo vencer, né? Fazer o ponto, fazer bonito, né? O que a gente quer dar o nosso melhor, né? Para quem estava assistindo e para o time dele. Então é a questão do propósito. Então ele tinha um propósito ali de fazer bonito e ajudar o time a vencer o adversário, né? Então, por menor que seja o propósito, falar, perdeu, ganhou, mas estimula, faz com que a gente queira melhorar cada vez mais, né? É verdade. Vambora, né, Érica? Vamos, que pena. Passou rápido, hein? Mas eu quero pedir mais uma vez para vocês, comentem aqui, comentem. Ó, já ativa o sininho também, porque em breve a gente vai ter programa ao vivo. Eu já tô contando para vocês, mas vai ser mais para frente, viu? Mas já deixa ativado aqui, se inscreve em nosso canal, compartilhe, manda para aquele amigo, aquela amiga que você sabe que gosta de esporte, comenta aqui, por quê? Quinzenalmente, toda sexta, tem Elas na Arena aqui para você. Gente, foi uma alegria compartilhar esse momento com vocês. Um agradecimento especial à Lucinha, uma inspiração, à sua história de vida dedicada, né, ao esporte. E a você, que acredita que o esporte pode transformar vidas. Hoje nós falamos muito disso no programa. E muito obrigada, Eva, por estar aqui comigo mais uma vez. Não esqueça, se você gostou, compartilhe esse programa e participe com a gente. Até o próximo programa. Super beijo, até mais. Até mais, Érica. Até mais, até o próximo episódio. Pessoal, siga o Elas na Arena. Um beijo.